Olá, eu sou a professora Vivian e a nossa aula de hoje é sobre o regime jurídico administrativo. Para que possamos adentrar no estudo da matéria, eu os convido a uma reflexão. O que é o regime jurídico administrativo e qual a sua importância no dia a dia dos cidadãos? A ideia de regime jurídico administrativo, ela está intimamente ligada à noção de função administrativa. Partindo da reflexão que propusemos, o que é o regime jurídico administrativo e qual a sua importância no nosso dia a dia, posso dizer a vocês que o regime jurídico administrativo, ele se consubstancia no exercício dessa função administrativa de que vamos tratar a seguir. E é importante porque condiciona o atuar da administração pública. A realidade é que o regime jurídico administrativo é o coração do direito administrativo. É através do regime que o cidadão vai ver tuteladas as suas garantias e, ao mesmo tempo, a administração vai ter estabelecidos os seus poderes para atuar nessa relação jurídica cidadão-poder público. O conceito de função administrativa é um conceito permeado por uma ideia, a ideia de dever-poder. Como esse elemento conceitual, dever-poder, é importante para a noção geral de função administrativa e do próprio regime, vamos fixar com mais detalhes o conceito de função administrativa. Função administrativa é o dever-poder operativo, exercitado em nome da coletividade e concretizador dos comandos primários, gerais e abstratos contidos na norma legislativa ou na norma constitucional. Vamos desmembrar os elementos da noção conceitual de função administrativa. O primeiro elemento é a ideia de dever-poder. Por dever-poder, temos que entender que quando a administração pública age, ela age de forma obrigatória, não há faculdade, não há nenhuma autonomia na vontade do administrador público. Ele atua em face da lei, de acordo com o que o ordenamento jurídico o condiciona. Por dever-poder, portanto, temos que entender que a administração pública tem um atuar condicionado, obrigatório, não é uma faculdade, é uma obrigação de utilizar um determinado poder numa determinada situação prescrita pela norma. Passamos, então, para a proposta de operativo. A noção de operativo diz respeito a uma instrumentalização da função administrativa. A função administrativa somente pode ser utilizada na realização do bem comum. A ideia é de que a administração pública vai atuar com obrigações de fazer na busca do bem comum da sociedade. Por isso se trata de um poder estritamente vinculado ao dever de bem comum que todo administrador público deve buscar no seu atuar. Continuando o conceito, nós vamos falar de um dever-poder operativo exercitado em nome da coletividade. Esse exercício em nome da coletividade vincula o administrador público à obediência do interesse público, aquele interesse de bem-estar geral de todos, não apenas a somatória dos interesses individuais, mas aquele reflexo do bem-estar da coletividade. Toda a função administrativa deve estar voltada à busca do interesse público. Passamos, portanto, a uma boa parte do conceito já, um dever-poder operativo exercitado em nome da coletividade. Vamos aos próximos elementos conceituais. Um dever-poder concretizador dos comandos primários, gerais e abstratos. Quando nós falamos isso, nós estamos nos voltando a uma ideia de finalidade. A função administrativa, ou também denominada função pública, é uma função que somente pode ser utilizada porque demanda poder e, portanto, condiciona a liberdade do cidadão, somente pode ser utilizada na
exata medida da finalidade descrita na norma, na lei e na Constituição. Portanto, da finalidade de interesse público, de bem comum, que se pretende alcançar. Em verdade, esses elementos conceituais, eles estão muito imbricados e acabam por interagir, há uma sinergia muito grande entre todos os elementos conceituais, um complementando o outro.